Boa tarde, Porto Alegre. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em Movimento. Aqui, ó, pela nossa rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Agora são 6 horas e 31 minutos, temperatura de 26 graus aqui na sede do Tecnopuc, que é a sede do Grupo Box Brasil aqui na capital gaúcha, no final de tarde desta sexta-feira, sem gravata. Vocês já sabem, como sempre, de segunda a quinta, com aquela elegância da gravata, né, da política, da economia, e na sexta-feira um pouquinho mais light, para a gente tratar também de assuntos importantes, fazer o resumo da sua sexta-feira, das principais notícias do dia, aqui comentadas, analisadas, colocadas em reportagem, e com todas as informações, a prestação de serviço completa para você, mais o esporte e tudo mais, mas sem a gravata, né? Porque é um pouco mais light, já é rumo ao sextou. Vamos ver como é que está o dia lá fora? Porto Alegre, entrada e saída da capital, 26 graus, belo pôr do sol, como sempre, só não é um grande pôr do sol quando está chovendo, né? Mas é um cartão postal bonitaço nesse final de sexta-feira, início de noite, final de tarde, início de noite, o Ninho das Águias aí em Nova Petrópolis, com 26 graus também, tá calor na Serra Gaúcha nesse momento, sol se pondo aos poucos ali, previsão hoje de pôr do sol fica para 19 horas e... o pôr do sol tá cada vez mais cedo, 18 horas e 44 minutos. Aí nós temos Caxias do Sul com 21 graus, já o sol praticamente se pondo. Daqui a 10 minutos o sol se põe e a gente vai trazer juntos até as 8 da noite muitas entrevistas e conteúdos para você. A criação do novo Parque Nacional no extremo sul do Rio Grande do Sul tem gerado debates entre ambientalistas, governo e setores da economia. Em seguida, a gente vai conversar aqui com o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que está em Brasília e que vai nos explicar como vai funcionar essa área de preservação e quais as atividades é que podem continuar sendo exercidas naquela região. Veja agora outros destaques do programa desta sexta-feira. Depois das enchentes e eventos climáticos extremos que marcaram os últimos anos no estado, cresce o debate sobre como fortalecer a prevenção e a resposta a desastres no Rio Grande do Sul. Vamos tratar na edição de hoje a necessidade da criação de uma Secretaria Estadual de Defesa Civil, nos moldes do que já ocorre em Santa Catarina. No futebol, depois do empate com o Bragantino, Grêmio terá um desfalque importante para as próximas rodadas. E o Inter se prepara para enfrentar o Bahia no domingo, no Beira-Rio. E ainda, a previsão completa do tempo para o final de semana, que será de sol e muito calor para os gaúchos. Veja agora no RS em Movimento. Bom, a criação do novo Parque Nacional no extremo sul do Rio Grande do Sul tem gerado um debate que envolve ambientalistas, governos, setores da economia. Muita gente preocupada e fazendo algumas críticas. A área nacional, a área do Parque Nacional do Albardão foi instituída por decreto federal e tem como objetivo proteger um dos ecossistemas mais preservados do litoral brasileiro. Ao mesmo tempo, produtores, pescadores e representantes do setor energético estão manifestando preocupação com possíveis impactos em atividades econômicas na região. O Ministério do Meio Ambiente afirma que a medida não impede iniciativas como pesca, geração de energia e outros projetos, desde que respeitem os critérios ambientais. Para explicar como vai funcionar essa área de preservação e quais as atividades poderão continuar sendo realizadas, nós conversamos agora com o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, aqui na nossa super tela na Rede RS. Muito boa noite ao senhor, secretário executivo, muito obrigado por nos atender aqui na Rede RS. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes aí, seus telespectadores, é um prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso, a honra é nossa. Vamos falar um pouquinho então da importância, né, deste Parque do Albardão, né, esse Parque Nacional no litoral sul aqui do Rio Grande do Sul, e a respeito dessa possível, eu não vou dizer polêmica, mas são preocupações que estão sendo manifestadas. Mas primeiro gostaria que o senhor falasse da importância, né, da definição dessa área, a preservação que será feita a partir da criação do parque.
Olha, esse é um parque absolutamente exemplar, né? Nós estamos falando do maior parque nacional brasileiro fora da Amazônia, a maior área de proteção integral de todo o litoral da zona costeira brasileira. Portanto, realmente é uma conquista muito importante, é um presente que o Rio Grande do Sul oferece ao Brasil e ao planeta, porque nós estamos falando de um parque nacional que vai proteger um conjunto enorme de espécies ameaçadas de extinção, vai permitir a proteção de espécies de interesse econômico que terão ali no Albardão o maior banco de reprodução e aumento, inclusive, da oferta de recursos pesqueiros na região toda do Atlântico Sul. É um parque que permite uma convivência harmoniosa com outras atividades e que será um polo de estímulo ao turismo nesta região. Além disso, o Parque do Albardão protege muitas espécies migratórias que vêm do hemisfério norte, algumas do Polo Norte em direção à Antártida, no Polo Sul, e que tem no Albardão um ponto de repouso, de descanso e de alimentação importantíssima. E isso também é muito relevante porque esse ano, agora no mês de março, o Brasil cedia a COP, que é a Convenção das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias. Portanto, é um parque de importância ambiental única e que será uma contribuição fundamental para a proteção da biodiversidade brasileira. Ele abrange aqui no nosso estado as regiões costeiras, né, de 3 municípios, Santa Vitória do Palmar, Chuí e Rio Grande. É isso, secretário? Isso, é um parque, ele, na zona costeira, lembrando que é importante isso, aliás, até esclarecendo já uma questão que foi levantada e que precisa ser esclarecida. O parque não entra na área do continente, ou seja, a parte do território onde você tem ali imóveis, a presença de pessoas, as vilas, toda ali a atividade econômica, o parque não entra sobre essa área. Ali nós temos uma APA, a Área de Proteção Ambiental do Albardão, onde a convivência com a atividade econômica é plenamente possível, faz parte das áreas de proteção ambiental, inclusive a manutenção das propriedades. Não há desapropriação, não há nenhuma interferência negativa, ao contrário, há um regramento para que essas áreas continuem existindo e atuando e produzindo de forma sustentável. Ele é um parque marinho, né? Por isso que o senhor diz que ele não abrange o território, ele cuida do ecossistema marinho. Exatamente, ele vai da orla até 106 quilômetros em direção ao oceano. Ele não chega nas áreas de potencial exploração de petróleo, ali blocos que estão sendo estudados para potencial uso de exploração e extração de petróleo. O parque não interfere nessas áreas, assim como ele não interfere no potencial de geração de energia eólica. Então, realmente foi um acerto, um arranjo muito importante para que nós tivéssemos uma área de proteção muito importante, porque nós saímos de uma cota de profundidade de cerca de poucos metros até 75 metros de profundidade. Com isso, esse parque, de forma única, ele protege toda a biodiversidade que existe nas diferentes profundidades ali da zona costeira, permitindo, portanto, a proteção de um conjunto muito grande de espécies que não são protegidas quando você concentra essa proteção em áreas muito restritas. 75 metros de profundidade, secretário. Que coisa impressionante o que é a nossa natureza, né? E o oceano aí que chega nessa profundidade, nessa região. Bom, mas ele protege também, só para completar essa nossa informação inicial, lagoas daquela região e dunas também, secretário? O parque não. Aí nós temos a área de proteção ambiental, que, como eu disse, estabelece modelos de proteção em harmonia com as atividades que lá existem hoje, sem desapropriação, sem remoção de moradores de forma alguma,
isso tudo continuará ocorrendo da forma como ocorre hoje, mas com um regramento através de um plano de manejo definido por um conselho participativo envolvendo todos os atores para regular e manter o maior atrativo dessa região, que é a sua beleza cênica, a sua biodiversidade, que, evidentemente, é um atrativo turístico de primeira mão. Secretário João Paulo, isso é fantástico, né? Isso tudo que o senhor está nos narrando, descrevendo, né? É fantástico. Para nós gaúchos é um orgulho, para o Brasil inteiro, como o senhor disse, depois da Amazônia, o maior parque brasileiro. Há quanto tempo vem sendo planejado por vocês a demarcação, os estudos necessários, né, para fazer essa preservação e a transformação em parque? Olha, Renato, esse parque, os primeiros pedidos para a criação desse parque são de mais de 20 anos atrás, quando se estabeleceu no Brasil o mapeamento das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. O Abardão surgiu logo naquele momento, sendo proposto pela comunidade científica, especialmente as universidades que atuam no Rio Grande do Sul. Nós temos aí a Universidade de Rio Grande, que é importantíssima, que sugeriu os estudos, o início de estudos. De lá para cá foram iniciados os trabalhos de avaliação, estudos, porque um parque nacional exige estudos extremamente aprofundados, detalhados, porque nós temos que justificar de forma absolutamente cabal que essas áreas têm uma contribuição inestimável à conservação da biodiversidade, como determina a Constituição Federal e toda a legislação que regulamentou a Constituição. Então, os estudos foram sendo feitos, foram se acumulando ao longo dos anos. Em 2023, quando nós tivemos aí a ministra Marina Silva, indicada pelo presidente Lula, assumiu, nós retomamos os estudos daquelas áreas mais importantes, ou seja, quais são as áreas em estudo que têm maior significado. E o Abardão surgiu como uma das primeiras áreas que exigiu, portanto, o avanço nos estudos e a realização das consultas públicas. Isso é um ponto muito importante. Um parque nacional como esse necessita o debate com a sociedade. Aí nós tivemos audiência pública em Rio Grande, audiência pública em Palmar, em toda a região, para debater com todos, com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com os setores econômicos interessados, para buscar um desenho que fosse compatível com a proteção da biodiversidade fenomenal e excepcional dessa região, com atividades econômicas necessárias ao desenvolvimento da região. Portanto, esse trabalho que, como eu disse, começou há 20 anos, teve agora um esforço muito grande a partir de 2023 e agora, para nossa felicidade, resultou no decreto assinado a semana passada pelo presidente Lula. Esse decreto é só sobre o parque ou já traz a APA também, a área de preservação ambiental naquela região? O decreto traz o parque, traz a APA e traz a chamada área de amortecimento, que é uma inovação importante também para dizer aqui para os nossos telespectadores. Por quê? Porque uma unidade de conservação, um parque nacional, uma estação ecológica, ou seja, essas áreas de reserva ambiental exigem a chamada zona de amortecimento, que é aquele local para além da unidade, onde as atividades têm que ser cuidadosamente planejadas para não afetar a unidade criada. No caso do Abardão, em acordo com os debates ocorridos principalmente na região e em entendimento com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, nós já definimos no decreto de criação essa zona de amortecimento. Por que nós fizemos isso? Para evitar que no futuro houvesse uma ampliação dessa zona de amortecimento, criando algum tipo de constrangimento a alguma atividade. Portanto, o parque já nasce com a APA e a zona de amortecimento, de forma a definir com clareza e de forma permanente, de forma perpétua, qual é efetivamente a área de abrangência da conservação ambiental nesse trecho do território do litoral do Rio Grande do Sul.
Muito bom. O senhor já respondeu às dúvidas, né, e aquilo que eu falei no início, né, as preocupações que estão sendo levantadas por algumas atividades, né, por pessoas alguns grupos que desenvolvem atividades. Por exemplo, o senhor já falou que pode haver, não tem problema, eventual exploração de petróleo em alto mar, porque a área protegida termina antes, né? A questão da energia eólica também devidamente autorizada, obviamente passando por um filtro, né, para instalação de aerogeradores. Eu imagino que isso tem que passar, obviamente, pelo governo federal, né, secretário? Para quem viu o desenho do parque, vai poder observar que ele é uma espécie de um T invertido. Né? Uhum. Por que ele é um T invertido? Ele tem uma parte mais estreita quando ele vai adentrando ao mar. Justamente por demanda do setor de geração de energia eólica, que identificou ali muito potencial para futura instalação de aerogeradores. Então, nós já prevemos nesses trechos, excluímos do parque, tornamos essas áreas zonas de amortecimento e já estamos prevendo no decreto que na zona de amortecimento você poderá ter a instalação de aerogeradores, desde que, evidentemente, em acordo com o plano de manejo e entendimento com a proteção do parque. Também, Renato, foi muito importante que na APA e na zona de amortecimento também está previsto a instalação da infraestrutura necessária tanto para aerogeradores que venham a ser instalados, como também para eventual exploração de petróleo para além do parque, caso seja aprovado e haja exploração de petróleo, para que os dutos e oleodutos possam passar na zona de amortecimento e na APA para não haver nenhum tipo de impedimento futuro para essa atividade econômica. Então, digamos que no processo de ajustes, repito aqui, uma relação muito positiva, muito republicana com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, foram sendo ajustados e contemplados os diferentes interesses para que nós tivéssemos esse resultado, ou seja, o Rio Grande do Sul dando uma contribuição inestimável para a proteção da biodiversidade do Brasil e do Atlântico Sul e, ao mesmo tempo, compatibilizando com interesses de produção de energia, de exploração de petróleo, caso isso venha a ocorrer, e, inclusive, da pesca artesanal. Eu ia lhe perguntar agora. Exatamente. Eu ia lhe perguntar como é que fica a pesca. Nós afastamos o parque para 1 milha náutica para permitir, e essa parte virou uma APA, para permitir a atividade pesqueira da pesca artesanal. Então, não impacta a pesca artesanal. A pesca industrial não será permitida no parque, mas, como eu disse anteriormente, o parque será um banco de reprodução, de produção de espécies que naturalmente nadam para fora do parque, onde a atividade pesqueira industrial poderá seguir obedecendo às regras existentes atualmente. Portanto, é um arranjo que beneficia a todos, principalmente as gerações futuras. Inclusive se falou muito que aqueles que possuem propriedades na região estariam, por exemplo, dentro do parque, estariam em dissonância com o parque. Não, e as propriedades foram excluídas dessa preservação, né? Dessa demarcação. As propriedades estão na APA. Na APA, na faixa de terra. O parque sim exigiria desapropriação, né? O parque teria um impacto sobre propriedades privadas. Por isso, nós não avançamos com o parque no território continental. Ali criamos uma APA que é compatível com a permanência, com a propriedade privada, com as atividades econômicas dentro, desde que não sejam degradadoras, evidentemente, mesmo porque, mesmo fora da APA, não se pode degradar. Portanto, não haverá nenhum impacto, zero de impacto, sobre a propriedade privada na região. Somado todas, o parque tem 600 mil hectares, a APA não, tem... Pois não. O parque tem 1.004.000 hectares. É realmente perdão. majestoso. Perdão, a zona de amortecimento que tem 614 mil,
né? A área de proteção APA tem 55 mil e o Parque Nacional do Albardão tem 1 milhão, né? Que é fantástico realmente. Bom, e essa... Somado tudo, temos 1 milhão e 600 e quase 700 mil hectares com uma gestão ambiental aprimorada e com muita proteção nessa região toda. Secretário, isso é um tesouro, né, que está sendo guardado, né? É uma visão de preservação completamente contrária, vamos dizer assim, à evolução, né, imobiliária, à evolução da construção, do avanço das grandes cidades. É uma política bastante definida de proteção do meio ambiente. Isso está sendo pensado no resto do país também, para outras áreas futuramente? Sem dúvida. Nós temos um conjunto grande de unidades de conservação. O Brasil é um país que vem avançando na criação de unidades de conservação ambiental, não só federais, temos as federais, mas temos muitas estaduais e temos também municipais. Além disso, o Brasil hoje tem, que eu tenho muito orgulho de dizer isso, além do esforço de governo, é o esforço do proprietário privado. O Brasil possui uma rede de chamadas RPPN, são as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. São milhares de reservas espalhadas pelo Brasil. Temos, inclusive, em regiões como o Pantanal, reservas privadas de milhares de hectares, que foram criadas por proprietários rurais que decidiram deixar um legado para o futuro, né? Uma contribuição individual belíssima. Então, nós temos aí, Renato, um conjunto de unidades que envolvem parques e reservas federais, reservas e parques estaduais, municipais e privadas. E isso constitui o que nós chamamos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que o Brasil realmente vem investindo muito, não só na criação, mas também no aproveitamento dessas áreas como polos de desenvolvimento econômico, principalmente com o aumento do turismo. O turismo ecológico o turismo ambiental é uma das frentes do turismo que mais cresce no mundo. E o Brasil está avançando muito, gerando muitas oportunidades de emprego e renda, com uma atividade perfeitamente em harmonia com a natureza, que é o turismo, que beneficia todos nós. Que maravilha. Secretário, esqueci de perguntar para o senhor, tem um deputado estadual, aliás, federal, né, que é o Alceu Moreira, que é um deputado gaúcho já de muitos mandatos e que é muito ligado à região do litoral. E ele está preocupado com esse decreto federal que foi assinado. Ele diz que foi de forma drástica, né, e imediata, afeta a vida de milhares de cidadãos gaúchos, e ele está tentando protocolar um projeto para assustar os efeitos desse decreto do governo federal. De alguma forma, o senhor acha que isso pode avançar? Já se tentou um diálogo com o deputado? Será que essa medida ela pode, de alguma forma, impactar aí na questão do decreto? Olha, nós temos um profundo respeito pelo deputado. Ele é muito ativo, um deputado muito presente no cenário aqui em Brasília. E nós estamos absolutamente à disposição do deputado para esclarecer esses pontos que eu trouxe aqui. O parque não gera os impactos negativos que ele corretamente, né, do ponto de vista de parlamentar, representante do Estado, que ele está buscando enfrentar. Corretamente que eu digo por quê? Porque se de fato o parque tivesse sido criado sem os procedimentos corretos, que envolvem os estudos aprofundados, envolve consulta pública, nós temos aí todas as consultas feitas, com registro, com ata, com todos os procedimentos, todo o trabalho de desenho em articulação com o Estado. Tivemos o apoio da Secretaria do Estado desde que nós seguíssemos adotando as recomendações que foram adotadas. Eu tenho certeza absoluta que o deputado, ao verificar esses elementos, entenderá que o que nós fizemos ali, em conjunto, repito,
com a sociedade do Rio Grande do Sul, porque os debates foram exaustivos, foram profundos, foram intensos. Tenho certeza que ele vai reconhecer o grande avanço, a grande contribuição que o Parque Nacional trará em benefício. Não há nenhum malefício, não há nenhum impacto negativo para o povo do Rio Grande do Sul, ao contrário. O povo do Rio Grande do Sul está dando, como você disse, um presente para o Brasil, para o Atlântico Sul, para as futuras gerações, sem abrir mão dos seus interesses econômicos, sem abrir mão dos direitos de propriedade. Portanto, eu digo que é algo muito positivo e que o deputado certamente irá verificar agora nos debates que se seguirão, e nós estamos totalmente à disposição do deputado para esclarecer esses pontos. Muito bem, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, muito obrigado por estar conosco aqui, por atender a Rede RS. Parabéns aí pela iniciativa e conte com a gente sempre para divulgar as boas notícias do Rio Grande e do Brasil. Muito obrigado, Renato, muito obrigado a todos os telespectadores. Ficamos sempre à disposição e, mais uma vez, eu queria, como brasileiro, paulistano, né, de São Paulo, queria parabenizar os nossos conterrâneos, aí, nossos amigos do Rio Grande do Sul, porque, de fato, repito aquilo que você disse, o Rio Grande do Sul deu um presente para o Brasil todo, deu um presente para toda a conservação do Atlântico Sul, e isso nos enche de orgulho, e queremos seguir nessa parceria para que o Albardão seja um exemplo de como é possível compatibilizar a conservação com desenvolvimento, gerando emprego e renda para essa região aí que merece nosso carinho e nossa atenção. Muito bem, muito obrigado. É um orgulho para nós mesmo. Muito obrigado, uma boa noite, um bom final de semana para o senhor. Boa noite. João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, falando aqui no RS em Movimento. Já está em funcionamento a unidade de triagem Santa Terezinha aqui em Porto Alegre. O espaço da Prefeitura foi pensado para qualificar e melhorar as condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis de Porto Alegre. Esta é a terceira unidade de triagem entregue este ano. Veja a reportagem na tela. A unidade Santa Terezinha foi planejada para abrigar até 120 catadores e oferece um local adequado para o trabalho de separação dos resíduos coletados. No espaço também tem atendimento social para o acolhimento e assistência de catadores em situação de rua, capacitações e um refeitório. Eles agora vão recolher nos seus carrinhos devidamente identificados, vão trazer para cá, vão ter uma renda melhor e uma organização melhor da cidade. O local, criado após o fechamento de galpões irregulares de reciclagem na Vila Santa Terezinha, integra o programa desenvolvido por meio da parceria entre o Centro Sama e a Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano. É um ambiente onde tem esteira, prensa e principalmente uma organização social auxiliando. Eles vão deixar de ser autônomos e vai ter uma entidade diariamente qualificando e melhorando o dia a dia deles. Com investimento de cerca de R$1 milhão por ano, o projeto também prevê a organização dos trabalhadores em uma cooperativa de catadores. A gente é necessário, para a recolhida dos materiais na rua, para o meio ambiente, Então esse projeto aqui está sendo muito bom, É o início, Tem umas dificuldades, mas mais além a gente sabe que vai dar tudo certo. A Praça Engenheiro Guilherme Gaudenzi, na Avenida Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas, passou por uma revitalização e foi entregue à população nesta sexta-feira. O espaço de convivência e lazer recebeu um investimento de R$500 mil. Confira na tela. A obra de modernização, que durou 7 meses, faz parte de uma proposta de qualificação urbana voltada ao incentivo do uso dos espaços públicos. A intervenção utilizou o conceito Cidade Viva, com planejamento centrado nas necessidades das pessoas e na criação de ambientes multifuncionais e sustentáveis. A praça recebeu um novo piso em basalto e concreto, implantação de piso tátil para acessibilidade, paisagismo, mobiliário urbano e lixeiras. O local foi adotado pela GND Incorporadora em 2024, empresa responsável pela revitalização e manutenção do espaço. Iniciamos aqui um empreendimento há mais ou menos 3 anos atrás e percebemos a necessidade de
transformar e qualificar um pouco o espaço público do entorno, beneficiando a comunidade e o bairro. E por isso a gente tomou a iniciativa de fazer uma doação espontânea, uma gentileza urbana, melhorando e qualificando, com a intenção de trazer mais qualidade de vida, mais segurança para todos que moram aqui no entorno e possam usufruir dessa nova praça. A seguir, representantes das defesas civis da região metropolitana discutem soluções para fortalecer a prevenção e a resposta a desastres no estado. Uma delas, defendidas, é a criação da Secretaria Estadual da Defesa Civil, como já existe em Santa Catarina. E esse é o nosso próximo assunto. Depois do intervalo, a gente já volta. Eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento, aqui pela Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Depois das enchentes e eventos climáticos extremos que marcaram os últimos anos no Rio Grande do Sul, cresce o debate sobre como fortalecer a prevenção e a resposta a desastres no estado. Representantes das defesas civis da região metropolitana discutiram o tema em um fórum realizado na capital gaúcha e defendem uma mudança estrutural, a criação de uma Secretaria Estadual de Defesa Civil nos moldes daquela que já existe em Santa Catarina. Para falar sobre esta proposta e sobre os desafios e dificuldades enfrentadas pelos municípios diante de eventos climáticos cada vez mais frequentes, a gente conversa agora com o secretário municipal de Defesa Civil de Canoas e coordenador do Fórum da Defesa Civil da Grampal, Vanderlei Marcos, que está aqui conosco, ao vivo no nossa super tela aqui da Rede RS. Secretário, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui na Rede RS. Boa noite a todos. A Rede RS é uma importante oportunidade de poder falar um pouquinho de proteção e defesa. Estamos com um probleminha de áudio no secretário, vamos tentar melhorar e essa conexão é a internet que abre e fecha o áudio, isso é bem comum quando varia a velocidade da internet. Vamos chamar o nosso estúdio do tempo enquanto a gente calibra aqui a conexão com o secretário, pode ser, Thales Aliardi, nosso editor-chefe Thales Aliardi, que sempre dá ok para as coisas acontecerem, ou então estou ouvindo, Thales, calma, só estou explicando para o público, estou explicando como é que funciona, porque o Thales fala aqui, no meu ponto eletrônico. Aí ele diz, vai, segura, chama o secretário, para saber como é que estão as coisas nos bastidores. A gente vai até o Estúdio do Tempo, porque o Canever já está nos esperando lá e queremos conferir como é que fica a previsão do tempo para o final de semana. Boa tarde, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos acompanha diretamente do Estúdio do Tempo da Rede RS. Apesar do temporal de ontem, o fim de semana deve ser de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. No sábado, a atuação de uma massa de ar seco vai garantir que o sol apareça desde cedo em todas as regiões. As mínimas ficam ao redor dos 15 graus, mas a temperatura sobe rápido e com o passar das horas as máximas podem chegar até os 30 graus. No domingo, sim, é quando o calor chega com muita força. A projeção indica que as máximas podem chegar até os 38 graus lá no noroeste do estado e aos 35 graus na região dos vales e também aqui, na região metropolitana. O sol continua predominando em todo o território gaúcho. Na segunda-feira, o tempo bom vai predominar em todo o estado com temperaturas elevadas, que devem ficar entre 32 e 35 graus na maior parte do Rio Grande do Sul. Aqui na capital, os termômetros podem chegar até os 37 graus. E o destaque fica mais uma vez lá com o noroeste do estado, que pode registrar temperaturas próximas dos 40 graus nessa última semana do verão. Por causa desse calor todo, também tem o risco de chover de forma isolada e passageira por lá. Mas vamos ver como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Vamos focar nesse sábado, vamos para o nosso giro pelo estado e ver como fica a situação. A primeira cidade que a gente vai ficar lá na Serra Gaúcha, Vacaria. Lá o dia começa com mínimas ao redor dos 13 graus, com máximas que podem chegar até os 21, com a presença do sol entre nuvens.
Continuando na Serra Gaúcha, em Canela esquenta um pouco mais durante a tarde, porque não vai ter tanta nuvem no céu por lá nessa região. E lá a temperatura vai dos 15 até os 28 graus. Ao norte do estado, em Não Me Toque, as máximas chegam até os 30 graus, com mínimas de 16. Em Palmeira das Missões, uma das regiões que vai registrar temperaturas bem altas, inclusive durante o domingo também, a temperatura vai dos 16 até os 31 graus. E lá em Itaqui, esquenta bastante também, com máximas de 32 graus. O sol predomina desde cedo, com mínimas na casa dos 17. No centro do estado, em São Cepé, a temperatura vai dos 17 até os 31 graus nesse sábado. Vamos lá na região dos vales agora, mais especificamente no Vale do Rio Pardo. Santa Cruz do Sul deve começar o dia com mínimas ao redor dos 16 graus e as máximas podem ir até os 31. Ao sul do estado, em Rio Grande, o dia começa com marcas ao redor dos 16 graus e as máximas podem chegar até os 28. No litoral norte, em Capão da Canoa, as máximas vão até os 28 graus, com mínimas de 19. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a gente vai ter mais um dia abafado, com temperaturas elevadas desde cedo, ao redor dos 19 graus e máximas que podem chegar até os 31, com a presença do sol entre poucas nuvens. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas na segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite e um bom fim de semana. Bom fim de semana para você também, Canevera. Eu fico triste que eu dava boa tarde para Canevera, agora tem que dar boa noite, porque cada vez o pôr do sol, né, se põe mais cedo. Estamos indo, rumando, infelizmente, para o final do verão. Tem um pôr do sol aí ao vivo, então vamos mostrar, porque é um resquício de sol. Infelizmente, olha que bonito, hein? Que maravilha. Eu sei que eu me repito muito, eu digo sempre um cartão postal, né? Mas olha a coloração desse céu. Nós temos um azul, depois um azul mais claro, depois temos uma faixa mais laranja rosa, depois tem uma bem amarela e mais uma laranja embaixo, muito forte, fora o Guaíba e ali o Delta do Jacuí, que estão roxos, né? E a cidade escura, preta ali, sensacional, é o final de tarde. E eu fico triste porque o final de tarde, cada vez mais cedo, é o prenúncio do final do verão. O verão vai até o dia 20, 21, depois o Canevera vai nos confirmar aí como é que vai ser o outono e tudo mais, mas eu fico triste porque eu gosto muito do verão, eu gosto da boa tarde, 6h30, 7 horas, 7h15, ainda tem sol, mas infelizmente esse quadro está mudando. A gente vai fazer um rápido intervalo, a seguir a gente vai tentar reconectar com o secretário municipal de Defesa Civil de Canoas e também coordenador do Fórum da Defesa Civil da Grampal para a gente conversar sobre essa ideia de uma possível criação de uma Secretaria Estadual de Defesa Civil, que talvez seja uma das grandes soluções para melhorar ainda mais a prevenção contra os desastres climáticos e a gente tornar o Estado mais preparado para isso. Vamos conversar também com o Rogério Amaral em seguidinha sobre os nossos assuntos do esporte. Tem Grêmio, tem Inter, tem a preparação para o final de semana, o Grêmio é só na segunda-feira, tudo isso e muito mais. Depois do intervalo, rapidinho, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora de futebol. Com ele, sempre ele, Rogério Amaral, feliz, alegre. Olha o rosto da tranquilidade. Fernando Lopes, mostra o rosto da tranquilidade, da alegria, da felicidade, do dinheiro no bolso. Sempre. Alegre, feliz. Saúde. Saúde, isso é o mais importante, estar junto com vocês, trabalhando. Não tem nada melhor do que isso. Ainda mais uma semana especial como essa, A gente tem que agradecer o que tem. Não é ficar se lamentando pelo que não tem. Agradecer, ser grato, né? Por tudo que a gente tem. Temos saúde, alegria, trabalho, então é isso aí. Mesmo quando o time da gente não ganha. Mas o que vai fazer? O Inter não ganhou na quarta, o Grêmio não ganhou sofreu o empate e não ganhou. Mas então ficou na mesma. O Internacional é pior, né? Internacional perdeu de novo. Está muito pior. De novo. Internacional está chegando naquele lance do futebol que o melhor é o que está fora, é o que não joga. Melhor jogador é o que está fora. Porque o que eu tenho ouvido por aí, inclusive da mídia, é que ninguém presta mais de jogador. Borré não presta. Meu Deus do céu. O Bernabé não presta, não tem zagueiro.
jogador de meio campo é insuficiente, e por aí vai, né? Por aí vai. E o treinador não acha solução com o que tem. E o Internacional não tem dinheiro para contratar, mas enfim. Tá? E o Grêmio também ficou no prejuízo com a ausência de alguns jogadores importantes. Já se viu que esses desfalques fazem falta também para o time do Grêmio, Renato. Vamos para o resumo, então, do jogo, depois comenta. A Júlia Brasil preparou o material para nós sobre o jogo do Grêmio, que ficou no empate contra o Red Bull Bragantino. Júlia Brasil, na tela. O Grêmio perdeu o 100% de aproveitamento na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o tricolor empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1 na noite de ontem. Carlos Vinícius abriu o placar no primeiro tempo, mas depois de perder grandes oportunidades, viu o adversário empatar com o Rodriguinho na etapa final. O técnico Luiz Castro falou sobre o jogo e como o Grêmio foi afetado pelas ausências. Claramente havia mais jogadores para onde mexer, que também não estavam nas suas melhores condições, mas eu acho que eu não quero também aportar muito aquilo que é o resultado do jogo, só às questões físicas. Nós tivemos dificuldades em ter jogo, mesmo na fase de meio da segunda parte, em que ainda não era tão evidente essa dificuldade, o adversário criou-nos algum problema. Nós não conseguimos matar o jogo como deveríamos ter feito e como tivemos hipóteses para fazer numa ou noutra situação, e deixámos sempre que o resultado, o jogo levou sempre 1-0 ao longo, na maior parte da partida, do jogo, e isso fez com que o adversário sempre cavalgasse em cima do 1-0 na procura daquilo que era o empate para o Bragantino. A partir do momento que eles atingem um igual, a equipa deles já está montada num esquema muito ofensivo e eu já, em função das alterações, já não tinha hipótese de fazer o retrocesso. Quem também falou sobre os desfalques foi o lateral esquerdo Marlon. Na zona mista, o jogador revelou que uma virose afetou o grupo. O Grêmio estava com virose, estava todo mundo meio baqueado. Infelizmente essas coisas acontecem. Como disse, está uma situação epidêmica na cidade. Acho que para todo mundo é muito difícil, coisa que a gente não controla também, né? A gente perdeu o TT hoje cedo no jogo, a gente chegou no vídeo, cadê o TT não estava porque passou mal. Alguns jogadores também, eu também estava debilitado, mas como eu disse, quando a gente entra em campo, tem que dar 100%. E isso não entra em campo, né? A virose não entra em campo, os jogadores desfalques não entram em campo. A gente tem que competir, tem que dar cara a tapa, vai ser cobrado, vai ser exigido e a gente vai tentar sempre fazer o melhor pelo Grêmio. Com o resultado, o Grêmio perdeu a oportunidade de encerrar a rodada dentro do G4 do Brasileirão. Com 7 pontos, o tricolor ocupa o 9º lugar e volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta a Chapecoense na Arena Condá, a partir das 8 horas da noite. Bom, mas esse surto de virose... Foi. Não, e a gente viu o próprio Marlon, que jogou e deu a entrevista, também com inchaço, quer dizer, congestionado, né? Congestionado. Essa virose, né, pegou o TT, pegou o Willian, o Amuso, que inclusive foi liberado também para acompanhar o nascimento da filha, né? Mas aí pegou a virose. Pegou também com virose. Porque ele ia voltar, a Júlia ontem nos disse aqui que ele ia voltar para o jogo. Mas não porque foi liberado do treino. E não teve condições. Então isso realmente, TT, Willian e Amuso, são 3 jogadores, um deles titular, que é o Amuso, e o Willian e o TT são excelentes opções. O TT até bem pouco tempo era titular e o mesmo com o Willian. Então, sofreu. Agora, a questão é dos substitutos. O Gabriel Meck, que foi muito bem naquelas semifinais do Campeonato Gaúcho, jogando pelo meio contra o Juventude, já não se ouve bem ontem no jogo contra o Bragantino, jogando pelo lado esquerdo. Seria, em tese, o substituto do Amuso. Não foi bem o Gabriel Meck. Outra questão que fica em aberto no time do Grêmio é o terceiro integrante do meio-campo. E lembrando que no jogo de ontem, o Arthur era desfalque. O Arthur, com uma lesão muscular, vai demorar ainda uns 10 dias, mais ou menos, para se recuperar. Então, o meio-campo foi escalado com o Noriega, esse continua jogando e jogando bem, com o Monsalve, que vinha ocupando e vem ocupando essa posição de meia, e o Nardoni, jogando como um segundo volante pelo lado esquerdo, exatamente na posição em que joga o Arthur. E aí não é o melhor para o Nardoni. O melhor para o Nardoni é jogar pelo lado direito, mesmo sendo um segundo volante, mas
acompanhando o primeiro volante pelo lado direito, saindo pelo lado direito. E aí houve essa dificuldade. E o Monsalve, eu vejo que não vai ser fácil também, pelas características que tem o jogador, de ele se adequar nessa posição, tá? Nessa posição de ser um meia, tá? Jogando. Mas tem que se dar tempo ao tempo, Renato, para ver se consegue, principalmente o Monsalve, dar conta aí deste recado, dessa missão. Muito bem, a gente vai falar mais um pouquinho do Grêmio. Vou pedir um tempinho aqui para o Rogério, porque o Grêmio enfrenta a Chapecoense na segunda-feira, né? E depois, em seguida, tem o Inter, tem Copa do Brasil, Brasileirão Feminino. O Rogério fica por aqui, porque a gente vai fazer um novo contato com o secretário municipal de Defesa Civil. Está um pouquinho complicado, mas a conexão agora eu acho que fechou. E o secretário municipal de Canoas, de Defesa Civil, e coordenador do Fórum da Defesa Civil da Grampal, Vanderlei Marcos, está conosco. Secretário, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Agora nos ouvindo bem, a conexão está boa. Secretário, a importância dessa ideia, né? Gostaria que o senhor argumentasse para a gente, para explicar para o telespectador, a importância da criação de uma Secretaria Estadual de Defesa Civil. Na verdade, ela debatida já no Fórum de São Paulo. Este fórum foi criado há um ano, devido a de 23, que ocorreu no estado, no Tartaria, também no litoral, e também no sul de 23. Então, o Grampal viu a necessidade de criar um fórum de defesa e o fortalecimento das cidades, né? Já se vendo aí eventos climáticos mais intensos, como de fato ocorreu no ano de 2024, foi sempre aqui na nossa região metropolitana, foi que teve maior número de pessoas pela net de 24. Então, o fórum serve para que a gente possa, tanto municípios e regiões, a gente estarem preparando, trocando notícias, mas também... Secretário, infelizmente a conexão da internet não está nos ajudando. Nós não estamos conseguindo compreender as suas palavras, seu raciocínio, suas ideias, infelizmente. Eu vou fazer um convite para que o senhor compareça conosco aqui no estúdio. Vamos marcar presencialmente para a gente poder falar um pouco melhor sobre esse assunto, essa ideia, essa proposta, para deixar bem claro e expressar essas ideias, que eu acho muito importante, porque o futuro do Rio Grande está em jogo, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua disposição, pedir desculpas pelo transtorno aí da internet, da conexão, e vamos marcar mais uma vez com o senhor presencialmente, ok? Pode deixar. Um abraço. Muito obrigado, secretário Vanderlei Marcos, né, que é secretário municipal da Defesa Civil de Canoas e coordenador da Defesa Civil da Grampal, que reúne os municípios da Grande Porto Alegre, né, e que estão preocupados justamente com a indefinição, ou melhor, uma melhor definição de propostas de cuidado com o Estado na questão dos desastres climáticos, e uma delas é justamente a criação de uma Secretaria de Defesa Civil estadual. Poxa, mas mais uma secretaria? E o custo disso? Mas Santa Catarina, aqui do ladinho, tem uma Secretaria de Defesa Civil. E nós que já sofremos um desastre climático do tamanho da enchente de 2024, né? Eu não sei o que o Rogério pensa disso, né? Que talvez fosse importante uma pasta específica para isso. São os dois lados, né, da moeda. Eu vejo como Santa Catarina já implementou isso há bastante tempo. Santa Catarina tem isso no contexto, uma secretaria que é efetivamente operacional. Agora, nós temos aqui a Defesa Civil. Qual seria a mudança significativa na estrutura do que nós temos hoje na Defesa Civil para a criação de uma secretaria? É isso que pega. A secretaria teria uma dotação específica. Um orçamento maior, talvez. Um orçamento maior, uma dotação específica, mas para quê? Para equipamento, para técnicos especializados, e quanto mais
precisaria na parte burocrática para implementar uma secretaria? Eu, sinceramente, eu tenho um pé atrás com isso. Eu vejo que seria, talvez, Renato, mais interessante você ter esse órgão da Defesa Civil melhor equipado, melhor estruturado, mas ligado ainda diretamente ao gabinete do governador. Ou talvez fazendo mudança em alguma secretaria e abrangendo essa área, né? Ou talvez até fechando alguma outra secretaria, né? E usando talvez esse orçamento. Mas a gente vai receber o secretário aqui para ter mais informações e entender essa ideia da necessidade de uma secretaria de defesa civil. E é importante, porque ele é da Grampal, né? Sim. Grampal, então pega e representa o interesse de todos os secretários num fórum que eles estiveram reunidos. Sim. A gente vai marcar isso. De Grêmio, o que faltou? Chapecoense e Grêmio, segunda-feira, 8h, Arena Condá. E faltou dizer que o zagueiro, o Gustavo Martins, que vinha compondo essa defesa e compondo bem a defesa com o Vieri, 2 jovens jogadores com muita saúde, isso é importante que se diga, saúde no sentido de ter velocidade, de ter recuperação, de ter resistência física, né? Terminou fazendo também uma lesão muscular e deve ficar fora da equipe também por uns 10, 12 dias, mais ou menos o mesmo período que o Arthur. E é um desfalque importante, né? E é um desfalque no momento justamente que o Grêmio vinha ajustando o seu time. O que eu dizia? O Amuso não jogou por essa questão. Acompanhar o nascimento da filha e a virose. Tá? O Arthur, porque se lesionou. E aí, faltava só ajustar um Monsalve. Era só esse jogador, o terceiro jogador, por quê? Porque, não tem nem o João Pedro, nem o Marcos Rocha em condições ideais de jogo, de competição, que são os laterais direitos. O Pavon está dando conta do recado, muito bem, toca e deixa o Pavon ali jogando. Aliás, o que é o futebol, hein, Renato? Ontem na Arena, eu vi e ouvi o torcedor gremista aplaudir e mostrar aqueles gritos de satisfação com o Pavon, que até bem pouco tempo era vaiado pelo torcedor. Mas mutatis mutandis no futebol. Às vezes as coisas não são como o iceberg que a gente enxerga, só a parte que está fora da água. Submerso tem muito mais do iceberg. E que às vezes na paixão do torcedor é difícil de enxergar isso. Mas e o que faltava apenas era isso, era o terceiro jogador de meio campo para que talvez o Monsalve, que tecnicamente é bom jogador, pudesse executar essa função. Não sei. Mas então, o Luiz Castro, que estava nesse encaminhamento, agora dá alguns passos atrás com esses jogadores lesionados. Bom, a gente vai projetar esse jogo ainda na segunda-feira, porque será depois do programa. O Rogério vai estar com a gente aqui para ver as mudanças que o Grêmio vai promover até lá. De Grêmio é isso, agora vamos para o Internacional. Tem também a atualização das notícias na reportagem da Júlia Brasil na tela. O Internacional quer a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Após perder para o Atlético Mineiro no meio da semana, o Colorado volta a campo no domingo, quando recebe o Bahia no estádio Beira-Rio. O adversário do Inter vive um momento oposto no Brasileirão. Ainda não perdeu. Em 4 jogos foram 2 vitórias e 2 empates. No meio da semana, os comandados por Rogério Ceni empataram em 1-1 com o Vitória no Clássico Bavi. Everton Ribeiro, lesionado, é desfalque para o confronto com o Inter. Já o Colorado não terá à disposição o técnico Paulo Pezzolano. O comandante levou o 3º cartão amarelo e não fica à frente do time. A tendência é que Pablo Fernandes ou Esteban Conde comandem o elenco. Outra questão é do atacante Kaique. Como pertence ao Bahia, o Inter deverá pagar uma multa caso queira o jogador em campo. Inter e Bahia entram em campo no domingo, a partir das 4h no estádio Beira-Rio. O jogo é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que vai ser do Internacional, Rogério? Pelo amor de Deus. O que está sendo do Internacional? Não é? Verdade. Porque em 15 pontos disputados, apenas 2 pontos conquistados. São 3 derrotas e 2 empates. Então é um início pífio que foi mascarado
pelo Campeonato Gaúcho, já que as competições eram concomitantes. E isso mascarou a situação do Internacional, porque vinha com uma boa campanha no Campeonato Gaúcho, nas semifinais goleadas em cima do Ipiranga, que está muito fraco, tanto que o Ipiranga, a gente vai falar daqui a pouco, foi eliminado da Copa do Brasil. Não é? Então, a realidade do Internacional começa a aparecer. E aí, o técnico Pesolano, tão insensado, né, por alguns, endeusado por outros, que tinha dado já um padrão de jogo para o Internacional, o desempenho do Internacional era excelente e tudo mais, a gente está vendo que a realidade não é essa. E aí começam as narrativas, não, mas criou 22 oportunidades, chutou não sei quantas vezes, aí vem a culpa dos jogadores. Não, a culpa é do Borré. Não, a culpa é do Bernabé, que não marca. A culpa é dos zagueiros que não são, o mercado que já está velho. Aí, amigo, destrói o vestiário. Destrói. Se o treinador não tomar pulsos dessa situação e trazer para si e dizer, eu sou o responsável por isso, eu estou procurando as adequações, né? Se deixar assim, não tiver uma manifestação mais forte, ele ligeirinho corre o risco de perder o apoio dos jogadores. E se perde o apoio no vestiário, perde tudo. Aí não tem mais como recuperar. E o Paulo Pesolano, já que tu estás falando dele, não estará no jogo, né? Porque não pode... Terceiro cartão amarelo. Ele é desse tipo de treinador, assim... Esquentado? Que reclama, que vai no árbitro auxiliar ou vai no quarto árbitro, aquele que fica do lado de fora sempre para reclamar... Sabe? Então, isso aí é uma característica. O que é saudável Pesolano. Até um determinado momento, né? Mas não pode passar do ponto. Não pode levar cartão. Porque senão está levando. Em 5 jogos, é o terceiro cartão amarelo dele. Ou seja, levou mais cartões em mais jogos do que menos levou. Em 2 jogos não levou, em 3 levou. Então, o Internacional tem que parar, colocar a cabeça no lugar, porque a situação é difícil. Os recursos para contratação são parcos, são poucos, não dá para pensar em jogadores de um nível maior, patamar maior. Então, é o treinador que tem que achar solução com esses jogadores que dispõe. Não adianta ficar querendo inventar em cima de um esquema tático diferente. O Bernabé, por exemplo, Bernabé era bom jogador na temporada passada. Pois é. Ou retrasado. Mas por quê? Porque o então técnico Roger tinha montado um esquema para aproveitar as virtudes do jogador. Tinha o Thiago Maia, que chegava para aquela cobertura, para fazer a construção, junto com o Wesley, que era o extrema esquerda. Isso foi desmanchado, o Bernabé ficou sozinho. Então, o que acontece? O treinador não coloca uma cobertura, um jogador para fazer essa cobertura do lateral esquerdo, nem aproveita as virtudes e termina expondo os defeitos do jogador. Então, eu vejo sim com muita preocupação a maneira como está encaminhando o Internacional. Eu já alertava desde o início para o planejamento feito. Aquele planejamento que era colocar, se não me engano, foram 11 mais 6, 16 ou 17 jogadores do Sub-20 com reservas. Sim. Internacional, tanto, né, que não deu certo isso na largada. E aí o Internacional tentou mesclar um pouco mais com alguns titulares. Então, desde ali eu já alertava que eu entendia que o planejamento não estava correto. Tá? E terminou desaguando na final do Campeonato Gaúcho, quando efetivamente o Grêmio se alinhou um pouco melhor e o Internacional mostrou que não tinha efetivamente esse alinhamento que a gente imaginava, pelo enfrentamento com os times mais fracos do Campeonato Gaúcho. Para fechar de Inter, 4 da tarde, Beira-Rio, Internacional e Bahia. Será que a torcida ainda tem algum tipo de motivação para comparecer ao estádio depois do que aconteceu no Gauchão? Olha, eu acho... Porque a torcida não deixou o Inter mal no último jogo, não. Né? É que toda uma narrativa foi criada em cima de que o Internacional foi prejudicado e só perdeu o Grenal de 3-0 e estava perdendo o campeonato por causa da arbitragem. É claro que isso motiva o torcedor. O torcedor, eu digo sempre, ele não tem a obrigação de ser analítico. Ele é apaixonado. Sim, então claro, ele é claro. um ser passional.
Então, essas coisas pegam. E agora começa a dar o efeito rebote, porque tu começa a ver que não adiantou, tu não saiu do 1-1 no Grenal, perdeu, agora perdeu o jogo pro Atlético Mineiro. Ainda fica esse resquício que nós, hoje Renato, a gente vive no futebol, principalmente na análise do futebol, um império de números. O futebol está virando um futebolês, um economês. Tá? Você fala, não digo nem corredor interno, corredor externo, primeiro, segundo, terço, tá? Recomposição, são expressões novas do futebol, mas está muito em cima disso. Quantas assistências tem o fulano? Mas vem cá, assistência? Tu é enfermeiro? Tu é médico para dar assistência? É passe. Quantos passes? Ah, não, mas aí vira que não é pai de santo para dar... Sabe? Então o futebol está ficando numa coisa que se perde um pouco, eu diria assim, da essência da análise. Ah, o jogador, ele tem movimentação, ele tem isso? Não, está virando número estatístico. E aí é o primeiro momento... Tá ficando chato, né? Se tu não conseguir avaliar e analisar corretamente os números, tu vai te perder no caminho. E aí fica chato pro torcedor também. Rapidinho, vamos lá, a tela da Copa do Brasil. O Juventude é o único que passou para a quarta fase, Rogério. E passou arranhando também, né? Porque passou nas penalidades máximas contra o Tunaluso. 4-1. O placar das penalidades foi ótimo, 4-1. Mas o placar de jogo foi 1-1. O jogo foi fora, né? Lá no Pará. E o Ipiranga perdeu, mostrando o que realmente ele não atravessa uma boa fase, perdeu para o Atlético, lá de Minas Gerais, por 2-0. E o Guarani, de Bagé, que tinha feito um bom enfrentamento no início da semana contra a equipe da Ponte Preta, terminou perdendo também por 1-0. E temos, no momento, apenas um representante gaúcho na Copa do Brasil, que é o Juventude. Depois entra a dupla Grenal, é verdade. Muito bem. Brasileirão feminino, nós temos uma outra tela, porque tem jogos aí emocionantes envolvendo Grêmio, Juventude e Internacional para o final de semana. Vamos botar na tela aí? Realmente, muito importante. A rodada das gaúchas. O Internacional jogando lá no Sesc Petrópolis, às 3 horas da tarde do sábado. Também no sábado, o Juventude enfrentando fora de casa o América de Minas Gerais. E no sábado, mais tarde, 18 horas, o Grêmio enfrentando o Fluminense. Esse jogo é no Passo da Areia, que é a casa das meninas gremistas agora, o gramado sintético do estádio do Passo da Areia, aqui em Porto Alegre. Então, são as meninas do futebol, o futebol feminino, que vem em alta, porque nós temos aí o ano que vem a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil, com jogos em Porto Alegre, inclusive. O ano que vem já, 27, né? Copa do Mundo 27. Feminina. Agora, em 26, na metade do ano, nós temos a Copa do Mundo, né, que vai ser em 3 países, México, Estados Unidos e Canadá, na América do Norte. Eu sei. Ainda bem que tu está me informando e relembrando. E a questão que pega, desde o início da semana, é a manifestação do ministro dos Esportes do Irã, de que o Irã não vai participar do Mundial. Pois é. Né? Por conta, evidentemente, do relacionamento ou do mau relacionamento. Isso já está oficializado, ou do relacionamento nesse... Não. Está fora? Em relação à FIFA, que é a entidade máxima maior do futebol, não é? Em relação à FIFA, isso ainda não foi comunicado, mas já foi uma declaração do ministro dos Esportes do Irã na televisão iraniana. Ah, sim. Não foi oficializada a FIFA ainda. Não. Então, muito provavelmente, né, quem vai substituir o Irã é o Iraque. E aí vai ter... O Iraque estava disputando uma repescagem contra a Bolívia, contra o sul-americano. Então, indo o Iraque automaticamente substituir o Irã, vai precisar que seja indicado um outro representante, né, do outro lado do outro continente, para que enfrente a Bolívia nessa repescagem. Mas, por enquanto, ainda oficialmente, a FIFA não recebeu essa comunicação da ausência do Irã. Inclusive, essa troca do Irã pelo Iraque não é implicância. Do Irã pelo Iraque não é implicância. Não, é só uma casualidade mesmo de grade. A FIFA ainda... porque essas coisas, Renato, quando elas são manchete, como foi esse caso, elas começam a ter um trato político.
Sim. E, evidentemente, que a FIFA está falando com o Irã, cogitando a possibilidade de tirar os jogos do Irã da primeira fase dos Estados Unidos. Perfeito, fazer no México e no Canadá. Fazer no México e no Canadá. Só que, para aliviar um pouco a tensão, se passar para a próxima fase... Aí volta para os Estados Unidos. Aí pode voltar para os Estados Unidos, e a questão é que os ingressos já foram comercializados, então é muito mais difícil. Rogério, tu estás convidado a permanecer na bancada. É mesmo? Permaneça conosco por sextou. Tem o sextou. Rogério, já volta em seguidinho aqui. O Hospital Fêmea em Porto Alegre passa a utilizar lençóis de algodão orgânico que auxiliam na redução de taxas de infecção hospitalar. O material, que já era utilizado pelo Grupo Hospitalar Conceição desde 2024, é produzido pela Rede de Economia Solidária Justa Trama. Veja na tela. A implementação dos lençóis em mais de 160 leitos do Hospital Fêmea será realizada de forma gradual e beneficiará mulheres e recém-nascidos. O investimento para ampliação da parceria com a Justa Trama, que já abastece áreas de oncologia e pediatria do GHC, é de cerca de R$400 mil. Nós aqui já comprovamos pelo nosso setor de infecção hospitalar que o produto ele é mais resistente. Portanto, nós reduzimos no Hospital Criança Conceição a infecção hospitalar graças ao uso desse produto. Isso é um benefício para o paciente. No caso do criança, são crianças. No caso do fêmea, são mulheres. E no caso da onco, é uma patologia que, infelizmente, é crescente no Rio Grande do Sul, que é o câncer. Então, nós temos esse cuidado com infecção, temos esse cuidado com produtos que são muito produzidos, com muito esmero, com muito cuidado, para nós é fundamental. Isso representa, insisto, essa ideia do SUS como um modelo que preserva vidas e trabalha com o cuidado, né? O centro é o cuidado. O anúncio foi realizado no Encontro Nacional da Cadeia Produtiva do Algodão Orgânico da Justa Trama, rede de economia solidária que integra agricultores, artesãs e costureiras de 5 estados brasileiros. Durante o evento, um novo lote de enxovais foi entregue ao GHC para a reposição das áreas de oncologia e pediatria. Hoje a gente fez o ato simbólico, né, da entrega de um lote de 460 lençóis, fronhas, lençóis de capa de berço, lençol de berço, que é exatamente para o Hospital da Criança. E para a gente sempre, todo mês que a gente entrega, ele é muito emocionante, né? Cada uma das cooperadas pega um pacote, vai levando no carro, leva para lá. Mas não é uma entrega simples, é uma entrega de vida que a gente está fazendo. Então, sempre é um ato que nos emociona muito. Os lençóis entregues ao hospital fazem parte de uma cadeia produtiva que começa no Ceará, com o cultivo do algodão orgânico sem agrotóxicos. Depois, o material passa por etapas de fiação e tecelagem até chegar aqui em Porto Alegre, na sede da Justa Trama, onde as peças são finalizadas. Em Porto Alegre é onde está a sede da Justa Trama, onde a gente faz o corte, a costura, personaliza. Portanto, é uma rede que, além da gente estar plantando esse algodão de forma agroecológica, porque isso significa que 25% dos agrotóxicos no mundo, se dependerem do nosso algodão, eles não vão ser aplicados, mas o algodão convencional tem muito veneno que contamina as pessoas que aplicam, contamina a terra e a água, e nós estamos fazendo exatamente essa radicalidade de sustentabilidade para que ele não contamine nem quem planta e nem a terra e a água. E ele segue e não vai contaminando também os outros processos. E no final ele vai para um hospital do SUS. Isso, e pessoas que têm a sua saúde fragilizada, e muitas vezes é por causa exatamente do agrotóxico que vem do alimento, que vem da roupa que veste, né? E lá nessa ponta final, que é o hospital, ele está sendo envolvido por um lençol orgânico que não tem veneno, que é para dizer, olha, viva, o que a gente quer é a vida, mas a gente quer uma vida com qualidade. E trabalhar com produtos que representem cuidado também, desde a sua origem, com a vida, com a proteção do meio ambiente, tem tudo a ver com o SUS, com o Sistema Único de Saúde. Para nós, o GHC, é um orgulho trabalhar com a rede, com a Justa Trama, com essa rede de cooperativas de todo o país, porque isso é um compromisso com o cuidado à saúde do paciente que precisa do Sistema Único de Saúde, e que é o povo brasileiro.
A produção de grãos no Brasil deve alcançar um novo patamar na safra 2025-2026. O país caminha para mais um ciclo de grande volume no campo, impulsionado pela ampliação das áreas cultivadas e por condições climáticas mais favoráveis em várias regiões. No Rio Grande do Sul, mesmo depois de anos marcados por eventos climáticos extremos, o estado segue entre os principais produtores do país. Confira a reportagem na tela. A safra brasileira de grãos deve atingir 353 milhões e 400 mil toneladas no ciclo 2025-2026. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento e representa crescimento de 0,3% em relação ao período anterior. A área plantada no país também aumentou e chega a cerca de 83 milhões de hectares, com destaque para culturas como soja e milho, que seguem liderando a produção nacional. No Rio Grande do Sul, a projeção é de 37 milhões e 100 mil toneladas de grãos, aumento de 3,2% em comparação com a safra passada. Com isso, o estado mantém a terceira posição entre os maiores produtores do Brasil, atrás de Mato Grosso e Paraná. A soja continua sendo a principal cultura gaúcha, com previsão de 18 milhões e 900 mil toneladas, impulsionada pela recuperação da produtividade após as perdas provocadas pela estiagem no ciclo anterior. A colheita do arroz também já começou no estado e deve alcançar 7 milhões e 800 mil toneladas, enquanto o milho, da primeira safra, avança e pode chegar a 5 milhões e 800 mil toneladas. Apesar da recuperação em parte das lavouras, o levantamento aponta que chuvas irregulares e temperaturas elevadas em momentos decisivos do desenvolvimento das plantas ainda provocam variações na produtividade em diferentes regiões do estado. Boa notícia aí para o agro, hein? Bom, eu tinha comentado com o Rogério Amaral, que está aqui comigo, né? Antes, que era uma semana especial. Falei assim, passando. Foi uma semana, está sendo uma semana especial aqui para nós, da Rede RS, né? Que oficialmente lançamos a rede e foram anunciadas as novidades de expansão da nossa primeira emissora de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Nós estamos todos aqui muito felizes, né, Rogério? Felizes, e não apenas aqui. As pessoas, principalmente do nosso meio, com as quais eu tenho conversado, tenho encontrado desde a quarta-feira, quando foi aqui o nosso evento, né, se mostram também muito felizes e otimistas, né, com a confirmação e da expansão que nós teremos da Rede RS. Eu sou barriga fria para guardar segredo. Ai. Eu sou barriga fria. Não, esquenta essa barriga aí, deixa para lá, espera. Nos próximos dias tem muita novidade, vai se expandir cada vez mais a Rede RS. Na área do esporte tem novidade. Sim. Isso aí todo mundo está esperando, né? Na área do esporte. Tem gente chegando, equipe reforçada, equipe aumentando. É isso aí. O esporte. O Giovanni Oliveira nós já falamos ontem, né? Já anunciamos aqui a Júlia acabou falando, o Giovanni de Oliveira, nosso Gil. É um excelente profissional, com quem eu já trabalhei e está conosco agora também aqui na equipe, compondo com a Júlia. Editor de esportes também, né? O Andrei também, né? Que é outro. A nossa equipe está crescendo, Aos Renato. poucos tu vai contando as novidades. Atenção, RS Movimento que se cuide, hein? Olha só, vai começar agora a provocação. E as nossas equipes de reportagem, Rogério, nesses meses todos, porque nós estamos no ar há mais de um ano, né? Em modo beta, mas agora nós estamos expandindo o sinal, inclusive, e a gente está rememorando algumas coisas, alguns momentos especiais. A gente esteve presente em muitos acontecimentos do estado, a gente cobriu nesse último ano aí muita coisa, e a Bárbara Bertoncini fez um resumo de tudo, demonstrando de uma representação, né, de todos os momentos, ou da maioria deles, que aconteceram neste ano, estão nas nossas reportagens. Vamos conferir na tela. Em novembro de 2024, entrava no ar a Rede RS, logo após as enchentes que atingiram Rio Grande do Sul, com o compromisso de acompanhar de perto o processo de reconstrução do estado. Durante 1 ano e 4 meses no ar, as equipes de reportagem percorreram Porto Alegre e diversas cidades, mostrando os desafios da retomada, as iniciativas para o desenvolvimento do território e os acontecimentos que marcaram a sociedade
sociedade gaúcha. A água das partes altas chegou rápido aos rios que atingiram níveis históricos. Naquele momento, pontes, estradas, casas, empresas e vidas estavam sendo levadas pela água. Em um dos mais trágicos períodos do Rio Grande do Sul, a informação nos conectava e mostrava a força dos gaúchos para reconstruir. Aqui no dique do Sarandi, foi concluída a reconstrução do trecho 2 da estrutura, que tem 300 metros de extensão. Com isso, aproximadamente 1,5 km do dique já contam com uma proteção de quase 6 metros em relação ao rio Gravataí. Eram 8h04 da manhã quando o voo que vinha de Campinas tocou a pista do aeroporto. Em solo, o voo foi recebido com festa e a bandeira do Rio Grande do Sul foi exibida na janela do piloto, simbolizando a esperança que retornava ao aeroporto Salgado Filho. 22 de dezembro de 2024. Acompanhamos o acidente aéreo em Gramado, quando um avião de pequeno porte caiu sobre a área urbana da cidade, atingindo imóveis na região da Avenida das Hortênsias. No total, 11 pessoas morreram. Então o trabalho dos bombeiros permanece noite adentro, aí, o tempo que precisar a gente vai limpar todo o terreno até que todos os corpos sejam devidamente encontrados e removidos. No dia 8 de maio de 2025, a Rede RS estava no Vaticano acompanhando a escolha do Papa Leão XIV e a apresentação do cardeal aos fiéis. Novo Papa na sacada da Basílica de São Pedro, Leão XIV. Esse dia entra para a história como dia da eleição do novo Papa, o primeiro Papa norte-americano. Em setembro do ano de 2025, a Rede RS acompanhava a abertura da nova cadeia pública de Porto Alegre. O espaço tem capacidade para abrigar 1.884 apenados, em celas como essa daqui. É um presídio que vai respeitar a sua lotação. O primeiro ponto é esse, né? E com toda a estratégia de atuação da nossa Polícia Penal. No Carnaval de Porto Alegre, estávamos lá acompanhando a festa, entrando ao vivo no programa RS em Movimento. Que prefeito, rapidamente aqui para a Rede RS, como é estar nessa abertura dessa festa popular tão bonita que a gente tem aqui em Porto Alegre? Olha, tradicional abertura, Debelhou, juntamente com a Contraviva, essa grande parceira da cidade, e que seja um carnaval de alegria e da paz. A violência contra a mulher foi uma das principais bandeiras levantadas pela Rede RS. Mostramos para o nosso telespectador desde as informações sobre vítimas de feminicídio até a retomada da Secretaria da Mulher e ações para combater este crime. O Rio Grande do Sul, entre todos os estados da federação, é o estado em que mais mulheres com medidas protetivas de urgência são mortas. Nós vamos tentar juntar todas as pontas que possam estar soltas em algum momento e construir a muitas mãos um tema que terá que envolver a sociedade toda. Sozinhas será impossível conseguir mudar uma questão que é estrutural da nossa sociedade. E aqui eu quero fazer um elogio, Renato, ao RS em Movimento, que é trazer esse assunto à tona. O silêncio é uma das coisas que mais mata mulheres no nosso país. Que bom que nós estamos aqui falando sobre isso, que bom que nós estamos debatendo essas questões, porque é através do debate, da conscientização, que nós vamos conseguir combater a violência doméstica, aliando-se homens e mulheres. Aí, relembramos alguns momentos especiais da nossa reportagem, dos espaços, dos locais, dos momentos, né? Alguns alegres, outros tristes, alguns marcantes, outros históricos que a nossa reportagem teve. Esse é o nosso papel aqui de fazer um jornalismo, né, Rogério Amaral? E hoje, à noite, sim, no lugar do ponto de conexão, às 10 horas da noite, nós vamos exibir um especial, né, com tudo que aconteceu nesta quarta-feira maravilhosa que tu estavas citando e recebendo amigos. Isso. Foi muito bacana o evento de quarta-feira passada, né? Foi, a presença dos convidados, de autoridades aqui na quarta-feira. E é importante isso, porque nesse momento nós estamos numa fase, eu diria, de transição para expandir a nossa programação, expandir o nosso sinal,
E nós temos aí um resumo de tudo que já foi feito nesse período, como nós mostramos agora na reportagem. E agora, pelo que o Renato está anunciando, vai ser mostrado a quarta-feira, vai ser mostrada. Toda aquela transmissão especial que a gente fez, está na tela aí, programa especial hoje, 22 horas, a transmissão do lançamento da Rede RS para relembrar esses momentos marcantes que aconteceram essa semana e esperando então as boas notícias, que o Barriga Fria aqui está louco para contar, mas eu estou aqui, segurando. Rogério, um minutinho para falar de um evento importante que está acontecendo em Porto Alegre, que tu está comandando, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil. Estão reunidos em Porto Alegre. Reunidos em Porto Alegre desde ontem. Hoje tivemos o dia inteiro de trabalho, teremos amanhã também o segundo dia com, inclusive, a eleição da nova diretoria para o biênio 26-27 e temos aqui a reunião de 18 entidades dos estados brasileiros. Nós temos daqui da região sul, toda a região sul, no Rio Grande do Sul, obviamente, Santa Catarina, Paraná, também São Paulo, Minas Gerais, Bahia. São 18 entidades representantes dos cronistas esportivos do Brasil que estão aqui reunidos em Porto Alegre nesses 3 dias de congresso. Parabéns, Rogério Amaral, presidente da SEG, recebendo os colegas de todo o Brasil. Legal, bacana. Bom fim de semana, bom trabalho, bom congresso. Muito obrigado. Bons jogos, boas jornadas. E sextou hoje também, né? Sextou, porque o Congresso tem a programação de lazer também, né? O pessoal vai pro... Tu vai levar todo mundo para o St. Patrick's? Não vai levar? Não, o pessoal que vem do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, mesmo os da região Sul, onde é que eu tenho que levar? Claro, churrasco com um show, né? Característico. Tá certo. Muito bom. Rogério Amaral, volta na segunda-feira. Grande abraço. Obrigado pela parceria aqui. O RS em Movimento fica por aqui. Sorte, saúde, sucesso. Esperamos vocês aqui na segunda-feira, sempre ao vivo. 6h30 da tarde, 6h30 da noite. Bom fim de semana. Valorizem quem valoriza vocês. E até segunda-feira. Obrigado pela audiência.